Bom dia a todos, eu sou Ana Cristina, sou diretora do MF Madre JT. Bom dia, eu sou a Renata, sou supervisora na Grede São Miguel. Ingressei como professora, fui coordenadora no concurso de 2009, acessei para diretora em 2017 e agora acessei novamente para supervisão e faço parte desse grupo. Bom dia, meu nome é Edilson, eu sou diretor na MF Virgílio de Melo Franco, de São Miguel. Bom, então nós... Então nós vamos começar a nossa apresentação. O tema do nosso trabalho é da teoria à praxis, formação coletiva e identidade profissional dos diretores progressistas. O que são os diretores progressistas? Nós vamos chegar aí ainda, mas fica a ideia. Então, como a Emília falou da gente se colocar, né, na nossa base bibliográfica, nossa base teórica, então principalmente, eu acho que como todos aqui, né, praticamente, a nossa epígrafe apresenta uma frase do Paulo Freire, né, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, que eu vi inclusive essa frase no projeto político da SEI, que foi o primeiro trabalho que apresentou aqui. Então, qual o objetivo que nós tivemos com esse trabalho, né? Descrever a origem, desenvolvimento e ações de um grupo que nós nos autodenominamos diretores progressistas. Uma experiência exitosa de formação profissional para diretores de escola, chamando atenção para dois aspectos. A potencialidade que tem esse grupo. Então, relembrando aqui que é um trabalho inicial mesmo, então vai ser mais um trabalho de apresentação do que acontece nesse grupo, que a gente pretende dar continuidade com a dinâmica que nós colocamos, a metodologia que nós colocamos para esse grupo, tá? Favorecendo a relação entre a teoria e a prática e fortalecendo a visão do diretor de escola também como um educador. E a organização coletiva do grupo, né, que a gente dialoga diversas questões relacionadas à gestão escolar, né, principalmente a gestão democrática na rede municipal de ensino. Então, como a gente vai fazer essa análise e analisar o que acontece no grupo com os referenciais teóricos, né? Então, nós vamos analisar mensagens de um grupo de WhatsApp. Então, esse é o grupo. Nós começamos aí. Num grupo de WhatsApp, nós criamos, né, não fui eu que criei, na verdade eu entrei depois, mas enfim, esse grupo e analisando as falas que acontecem lá em relação à nossa formação contínua como diretores de escola, como gestores, né? Então, o que nós vamos analisar aí? Conceitos da teoria e da prática, relacionados a Paulo Freire, a identidade profissional do diretor de escola, relacionados a Paulo Silva, e além da abordagem da administração escolar, analisada por Paro, como o nosso colega também citou. Então, essa é a nossa base teórica, né? Pode passar. Então, como que começou esse grupo, né? Começou a partir do concurso que nós prestamos, o último concurso para diretor de escola, em 2017, um grupo de WhatsApp, cujo objetivo era socializar. Primeiramente, nós criamos esse grupo, porque assim, como a Madonna citou o curso para início de conversa aqui, então eram todos diretores iniciantes. Eu e a Renata, por exemplo, e outros membros do grupo que não estão presentes, a gente ainda já tinha sido coordenador, então a gente já tinha uma noção de gestão. Mas a maioria das pessoas eram advindas da sala de aula, né? Eram professores que tinham acessado o cargo de diretor. Então,
nós tínhamos prioritariamente angústias no começo, né? E aí nós criamos esse espaço para compartilhar essas angústias em busca de um apoio. Então, quem faz parte, colegas, né, da rede, os assuntos abordados são relacionados ao nosso dia a dia, angústias, comentários, e nós fazemos reuniões presenciais bimestralmente na escola de um dos componentes. Então a gente vai, visita a escola, vê o que acontece na escola e discute as nossas... você não está no nosso grupo. E analisamos uma bibliografia. Vou passar para o Edilson, que agora ele vai falar o destino. Bom, é o seguinte, como a Ana explicou, nós, assim que acessamos, né, o cargo de diretores lá em 2017, do concurso de 2015, a gente criou esse grupo, a princípio de WhatsApp, para a gente socializar angústias, esperanças aí, e para a gente se apoiar nisso. A diferença desse grupo para outros grupos, que existem vários, né, de diretores que a gente socializa muita coisa, é que nós tínhamos essa identidade própria, nós nos reconhecemos como pessoas que têm um determinado posicionamento político-pedagógico. Então a gente colocou a esquerda, anti-neoliberais, né, para deixar isso claro, e uma visão de educação baseada nas ideias do Paulo Freire. E uma das ideias que surgiu logo no início foi da gente fazer reuniões presenciais nas escolas uns dos outros. E o que eu vou abordar agora, daqui em diante, tem a ver justamente com isso, com essa nossa prática de fazer reuniões entre nós, diretores, né, mas o grupo chegou a ter mais ou menos, acho que talvez 20 pessoas no momento, tinha mais gente, e nas nossas reuniões em torno de 8, 10 diretores. E nessas reuniões, elas têm uma estrutura, né? Então é uma coisa simples, na verdade. A gente definiu que a gente ia conhecer a escola dos outros. Quando a gente vai lá, a primeira coisa é fazer um tour pela escola, conhecer os espaços e, consequentemente, o projeto pedagógico ali desenvolvido, né? Depois a gente senta, toma um cafezinho e conversa sobre as nossas questões cotidianas. E são muitas, né? Angústias, alegrias que a gente passa no dia a dia, pede ajuda para entender certas burocracias para os colegas mais experientes, coisas que a gente costuma fazer quando se reúne com colegas. E nas nossas reuniões a gente sempre se propunha um estudo de algum texto teórico, né, que pudesse nos dar uma base para poder pensar nossa prática. Então essa é a estrutura das reuniões presenciais que a gente tinha. Na análise que eu vou falar para vocês aqui rapidinho, eu quero trazer duas questões sobre o nosso grupo. A primeira delas diz respeito ao seguinte: a estrutura desses nossos encontros favorece a relação entre a teoria e a prática no sentido de uma praxis, como diz o Paulo Freire. E uma segunda reflexão diz respeito à construção da nossa identidade profissional como diretores de escola, certo? Vamos lá. Tem uma fala enorme aqui, que é uma fala do grupo de um colega diretor, logo depois de uma reunião que a gente fez. Nós nos reunimos na escola desse nosso colega, né? Fizemos aí um tour pela escola e lemos um texto no dia, inclusive do Vitor Paes, né, de um livro chamado Crítica da Estrutura da Escola. E aí eu não vou ler tudo que está aqui colocado, mas a gente fez uma análise que não pretende ser uma análise discursiva propriamente dita. Na verdade, a gente quer trazer alguns elementos aí desse corpus, que são as mensagens nossas de WhatsApp que a gente troca. Mas depois dessa reunião, o colega fez esse comentário. Ele começa dizendo o seguinte: eu gostei bastante da reunião que a gente fez, né, da reunião do dia anterior. Parece que nós temos um ponto em comum: a gestão democrática na escola e as mudanças que isso gera. E aí ele comenta um pouco dessas questões da resistência que existe na escola, né, quando a gente se propõe a uma prática realmente comprometida ali com o processo. E aí ele vai dizendo, ele percebe então que nós diretores temos um ponto em comum, que é essa questão da democracia. Como isso é um conflito, muitas vezes a gente pensa que quer ter um controle sobre tudo o que acontece ali, mas às vezes não está no nosso controle. Isso na verdade é positivo, ele comenta aqui, né? Bom, aí ele fala, isso foi um ponto legal na reunião de ontem. Não se pode decidir coletivamente por medidas que acabem com o coletivo. A gente discutia sobre, muitas vezes, propostas
capciosas que aparecem na escola, sei lá, de expulsar aluno, por exemplo, né? E de estigmatizar grupos da escola, que às vezes aparece, e que aparece quando a gente abre para o coletivo. E a ideia é pensar justamente isso. O coletivo não pode pensar em alguma coisa que seja excludente, né? E o que eu coloquei em negrito foi determinados pontos que mostram o quê? Em primeiro lugar, uma tomada da consciência da dimensão coletiva do trabalho do diretor. E rompe um pouquinho com aquela ideia de que nós trabalhamos isoladamente. A gente sempre costuma falar isso. O diretor está sozinho na escola, só tem um diretor lá, né? Então, a vivência nesse grupo nos permite nos entender coletivamente. Então, socializar essas angústias e essas questões e aprender junto, né? Na fala dele, a gente também identifica, né, a retomada desses questionamentos cotidianos, né? E também uma autoavaliação do próprio sujeito que está ali colocado. Em determinado momento, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, fala sobre essa questão da democracia na escola, que a gente quer ter o controle, e ele diz, eu não nego que eu penso assim muitas vezes, de uma maneira que supostamente seria centralizadora e tal, mas ao mesmo tempo ele se coloca questionando isso daí, né? E com base no que foi discutido na nossa reunião. A conclusão que ele chega lá no finalzinho, né? Tenho procurado manter o troglodita quieto naquilo que é para fazer junto. Ele quer dizer, aquele nosso lado autoritário que a gente tem da gente, né? O que cabe a nós, eu acho, é o trabalho da formação e convencimento, a persuasão de que fala Parco. Isso estava no texto que a gente leu. Então, qual é a análise que a gente faz disso daqui? Pode passar para o próximo slide. Esse modelo de reunião, que permite um diálogo com a realidade da escola, né, permite a tomada de consciência sobre a dimensão coletiva do trabalho, retoma essas angústias cotidianas, permite uma autoavaliação nossa, como sujeitos, né, e leva a uma conclusão que é forjada nesse confronto da realidade, teoria, prática e reflexão. E as conclusões apontam para possíveis mudanças nas práticas cotidianas que a gente tem, certo? Então é isso. Pode passar. Bom, segunda questão. Tem. Um outro ponto que a gente percebeu. Tá. Um outro ponto que a gente analisa nesse artigo que a gente escreveu é justamente a questão da identidade profissional do diretor de escola. E aí a gente, nesse texto que é referência para a gente percebeu o seguinte: ao longo da história se atribui ao diretor determinadas identidades. Então, ora ele é pensado como alguém que está a serviço do Estado, então ele está lá para cumprir o que mandaram lá de cima, né? E isso na escola está presente, as pessoas falam isso da gente, né? Ou, se a gente pensa, lá no começo do século XX, na década de 80, naquela discussão de redemocratização, vem essa ideia do gestor como uma liderança social legitimada pelos pares. Vem também aquela discussão de eleição, que eu não vou entrar nesse debate aqui. E tem também, depois da década de 90, principalmente para cá, essa ideia do diretor como um gestor eficiente, né? Então, focado em resultados sempre quantificáveis, essa ideia mais neoliberal do que seja educação. Todas essas visões sobre a identidade do diretor estão presentes no nosso cotidiano na escola, todos os dias. Eu peguei aqui um trechinho que é quando a gente definiu o que é esse grupo. A gente coloca o seguinte: o nosso grupo, Diretores Progressistas, é formado por diretores novos que se posicionam à esquerda a partir de uma concepção educativa consciente com a transformação social. Buscamos nos fortalecer enquanto grupo, aprender uns com os outros, promover encontros de formação e fazer as críticas devidas à gestão municipal atual. Somos um grupo pequeno em que um convida o outro conforme detecte as afinidades. Bom, nessa descrição existe uma visão, uma ideia de identidade do gestor, né? Concepção de identidade. Então, em primeiro lugar, essa questão do coletivo, né? Então a gente se entende como um grupo. Depois, a reafirmação do caráter político-pedagógico do cargo do diretor, né? Contra a ideia tecnicista. Então a gente deixa claro,
Nós temos um posicionamento político, nós temos um posicionamento pedagógico, somos educadores, consequentemente, né? E quando a gente fala das críticas à gestão, não é no sentido... A gente não é de partidário diretamente dizendo, é uma concepção mais de fundo. E bom, tem mais dois slides aí que trariam duas questões, né, que eu quero colocar aqui. Mas eu não vou ler porque não vai dar tempo. O nosso grupo permite a gente concluir que a gente tenta retomar o caráter educativo da função do diretor e, ao mesmo tempo, reconhecer todas aquelas identidades que foram atribuídas ao nosso cargo. A gente também sabe que a gente representa o Estado também. A gente tem um papel de chefia na unidade onde a gente trabalha, né? Mas a gente tenta forjar uma identidade própria que tem a ver com essa ideia do ser progressista, né? A gente sempre questiona, e esse trecho diz isso, né? A contradição que às vezes a gente encontra entre dizer-se progressista e ter práticas retrógradas e conservadoras. Então isso é uma coisa que a gente está sempre refletindo, né, a partir do nosso grupo. Bom, a formação dos diretores novatos ou não pode ser potencializada com uma troca. E o nosso trabalho, ele partiu de muito próximo de uma metodologia ativa de aprendizagem. Porque nós discutimos muito sobre o protagonismo do aluno, né? Eu digo que, completando a sua pergunta, como eu me senti sabendo que eu estaria no final? Que todo mundo falou, quem falou antes fez um alicerce para o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho, ele traz muito de todos os outros e todos os outros trazem do nosso também. Então, é pensar como nós, gestores, podemos nos formar, saindo daquele modelo engessado de alguém aqui na frente, falando para você passivamente aí no fundo. Quando nós pedimos isso para o aluno e não fazemos para nós mesmos. Então, a discussão teórica na formação dos diretores é importantíssima, mas tem que ser de uma forma ativa, não simplesmente de absorção. Eu gostaria de agradecer o Cinesp, saindo da apresentação, pelo auxílio lá na MF Dama Entre Rios, no caso da professora, porque eu sou a supervisora da unidade. Então, eu gostaria de agradecer, tá? E pedir para que todos vocês não esmoreçam na luta contra a violência contra a mulher. Obrigada.